nós vamos dar uma pincelada aí nos principais transtornos mentais, nas principais alterações que a gente vai estar trabalhando. Claro que não vão ser só essas, lógico que a gente vai aprofundar um pouco mais, a gente vai detalhar um pouco, destrinchar um pouco mais essas condições, mas trabalhando inicialmente, tá, a gente vai ver aí algumas possibilidades, algumas condições presentes, como quadros psiquiátricos orgânicos que podem estar se desenvolvendo, e nesses quadros psiquiátricos orgânicos, nessas alterações orgânicas, a principal característica, tá, quando elas desenvolvem, é a questão de um prejuízo, tá? É um prejuízo, é uma perda que acontece, e primariamente um prejuízo cognitivo, um prejuízo de inteligência, um prejuízo de memória, ou até mesmo um prejuízo do nível de consciência. Então, quando tem esse quadro desenvolvido, a pessoa tem uma perda do seu quadro de inteligência, do seu raciocínio lógico, ela tem uma perda dessa sua condição de pensamento normal, natural, tem um prejuízo de memória. Ah, meu Deus do céu, calma, calma. Eu não tô falando às vezes assim, tipo assim, hoje até que isso não é comum, né, mas já foi muito comum. Fala pra mim o número do telefone do fulano. Aí às vezes a pessoa, nossa, ai, deu branco. Não, não é isso. Não é esses lapsos de memória que a gente tem de vez em quando, não. Mas é a perda mesmo. Não, mas o que eu vou fazer agora? Nossa, onde que eu vou agora? E no dia seguinte a mesma coisa. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Perde por uma questão de constância. É um prejuízo. Ou até mesmo nível de consciência. Da pessoa começar a perder quem ela é, onde que ela se localiza no tempo e espaço, perde essa possibilidade da consciência dela enquanto ser humano. E é derivado, essa presença, essas alterações acontecem como o próprio nome diz. É uma alteração psiquiátrica, porém orgânica. E por que acontece isso? Por uma causa orgânica constatável, por uma causa física constatável, alguma lesão neuronal, alguma interrupção da transmissão dos impulsos nervosos, da interpretação, um déficit de neurotransmissor, alguma lesão na camada do córtex, na camada motora. Então, tem uma alteração significativa, física, comprovada. E nesse caso, com essas alterações físicas, ocorrem as modificações na transmissão dos impulsos, dos estímulos, e na própria interpretação do dia a dia, na própria interpretação de quem é a pessoa em sociedade. E aí vem que pode se apresentar esses quadros psiquiátricos orgânicos na forma aí de demência, quando tem perda de memória, perda de inteligência, a pessoa começa. É exemplo, tá? Não quer dizer que é assim, não. Tá? Mas a pessoa fala. Ah, vitrola, Então pode acontecer. Agora, existe também a questão dos delírios. Que a pessoa começa a delirar, que a pessoa começa a enlouquecer. Existe possibilidade, tá? Existe essa condicionalidade. Então, é uma característica associado aí ao caráter físico, que não é muito comum de acontecer, mas que leva a condições psiquiátricas importantes. Neuroses. Não vou entrar em neurose hoje. Tanto é que neurose é assunto da nossa próxima aula, tá? Que a gente vai falar disso, mas não agora. Mas por alto, neuroses. Aí vem neurose obsessiva compulsiva. A gente vai falar delas depois, que é muito legal. São psicologicamente compreensíveis. Tá, então existe uma compreensão sobre a condição do desenvolvimento, existe uma certa compreensão sobre a ocorrência, sobre o que está desenvolvendo. Tá? Então isso é uma característica que ela tem. Apresentam um grau, apresentam uma frequência muito mais alta, muito mais exagerada do que vivências caracterizadas como os normais pela condição psiquiátrica convencional. Então, quando a gente fala de neurose, a gente está falando de algo assim muito mais intenso, muito maior do que o dia a dia. Exemplo: ansiedade. Ansiedade é normal? É. Qualquer ser humano é ansioso. Tristeza é normal? É. Qualquer ser humano pode ficar triste, ter medo, ter alguma obsessão. Qualquer ser humano pode. Isso é super normal. Isso faz parte até da nossa existência humana. Isso faz parte até de quem nós somos. Tem uma certa ansiedade, tem um certo nervosismo, igual agora, Covid, não, volta, não volta, vai, não vai, faz, não faz. Meu Deus, quem vai dar aula pra gente? Será que o Fernando vai? O que ele vai fazer? Oh, meu Deus do céu, ele vai dar aula de quê? Saúde mental. Não! Aí vem aquela tristeza.
Logo ele, saúde mental, meu Deus, ele era louco na clínica médica da saúde mental. Eu não aprendi nada. Pode acontecer a tristeza, ou ideias obsessivas, medo. É normal. Agora, quando entra no diagnóstico, quando entra no feeling, no conhecimento do que é a neurose, é que isso se torna exagerado. A pessoa fica ansiosa, por exemplo, assim, nossa, eu tô nervoso, né? Porque Fernando marcou prova para a semana que vem. Nossa, ai meu Deus, eu tô preocupado. Beleza, ótimo. Agora, qual que seria aí uma condição que poderia ser avaliada psiquiatricamente ou dentro da psicologia como um transtorno de uma neurose e ansiedade? Ah, meu Deus do céu, é prova do Fernando. Ah, meu Deus do céu. E aí a pessoa passa a semana nervosa, passa agitada, não dorme, não alimenta. Quando tem que fazer alguma coisa, não faz. Tem que sair para trabalhar, não vai. A pessoa fica ansiosa, fica nervosa. Aí alguém chega para ela no trabalho, ela, aqui faz cala a boca, tem prova. Ou seja, isso se torna exagerado, extremamente acima do convencional. Tristezas. A pessoa fica meio tristezinha, fica lá, se rola no chão, se joga, não quer fazer mais nada. Medo. E aí se torna um problema porque a pessoa se tranca em casa. Ah, não quero sair mais não. Porque todo mundo me odeia. Ninguém gosta de mim. Fica trancado no quarto. Sai daqui, você vai matar. Isso é ideia obsessiva. Aí vem o problema neurótico. E no caso que é interessante, que não existe prejuízo da inteligência da memória. Então, quando a neurose está instalada, a pessoa não vai ficar lesada, não vai ficar por causa da neurose. Não vai. Ela não vai ter essa alteração da inteligência, não vai ter alteração da memória. A pessoa está nervosa, está ansiosa. Ai, fala isso para mim. O que aconteceu em 1945? A Segunda Guerra Mundial. Ela sabe. A memória dela não fica alterada. E aí, dentro desse quadro de neuroses, tem neurose de ansiedade, dessa ansiedade, dessa tensão que vai, muito legal, que vai modificando aqui dentro e transforma o corpo todo. Neurose histérica. Inclusive, quando a gente estiver falando de neurose histérica, eu vou dar um exemplo para você que vocês acho que vocês nem fazem ideia de quem tem neurose histérica, ou melhor dizendo, quem teve neurose histérica. Vocês têm ideia do que eu tô falando? Quando a gente for estudar neurose histérica, eu vou falar dela. Top demais. E quando eu fiquei sabendo da história, eu estudei a história, eu falei, não acredito, para. E aí a gente vai vendo assim, o que é a neurose histérica e o desenvolvimento de todo o trabalho, fala assim, pô, realmente, é o quadro, é ela mesmo, ela tinha. Sabe quem tinha neurose histérica na história? Vocês têm noção? Tem ideia? Pois é, vocês entraram para minha área, então vocês têm que saber disso, isso é importante para o nosso conhecimento. Florence Nightingale. Pois é, Florence Nightingale, neurose histérica. Tá, a gente vai estudar sobre a neurose histérica e eu vou falar dela também. Neurose obsessiva, aí vem os transtornos obsessivos compulsivos, vem as alterações todas que estão acontecendo, os episódios depressivos, essas oscilações depressivas. O problema é quando se torna excessivo, se torna problemático. Isso são as neuroses que a gente vai trabalhar depois, tá? Com algumas características da sua ocorrência. E nós vamos ver as psicoses. As alterações psicóticas do paciente, tá? Só que são psicoses exógenas e endógenas, ou seja, psicoses que vêm do lado de fora, que são do meio externo, que a pessoa acaba abarcando e trabalhando e desenvolvendo, ou pode ser dela mesma, endógena, faz parte dela, do organismo dela. As principais características dessas psicoses, que a gente vai estudar depois, que são interessantes, é incompreensível. Aí não dá para justificar, não dá para entender. O cara simplesmente pirou, doidão. É que a gente fala às vezes, o cara tá surtadaço, tá doidão. Tá? Porque teve aí a questão realmente da psicose. Não tem como explicar, é incompreensível. Tá do nada, igual por exemplo, igual aqui, eu tô gravando aula para vocês, aí de repente eu começo pá, 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 pá. Ai, vocês viram? Aí vocês vão ficar assim, como assim? Não, vocês não viram aqui não? Um monte de morcego voando em cima de mim? Aí eu tive que usar o meu rifle de balas de luz líquida para poder matá-los. É uma psicose. O cara tá doidão, tá dele, tá ficando louco. Tá vendo coisa que não existe, tá imaginando coisa que não deve acontecer, tá vendo muito filme. Tá, isso aí é psicose, não tem explicação. E no caso das psicoses, tem vivências totalmente bizarras, vivências estranhas, tem os delírios, as alucinações vão estar presentes, as alterações da
consciência e do próprio eu. As alterações da consciência de quem eu sou. Muda a consciência. Porque eu estou no planeta Lua. Porque agora está de noite. Vocês estão vendo que está de dia. Vocês estão vendo que eu estou aqui na Terra, na minha casa. Tá, mas a pessoa começa a delirar, começa a perder aí quem ela é, onde ela estava, para onde ela vai. E claro, não tem um prejuízo primário, não tem de inteligência, não tem de memória, ou até mesmo de nível de consciência, não tem esse prejuízo, essa perda, mas ela altera basicamente essa consciência, mas sem perdê-la. Ela pode voltar